Vamos lá, meus amigos, vamos tratar agora dos procedimentos da Lei de Interceptação Telefônica, então. Esses procedimentos estão elencados a partir do artigo 6º da referida lei. E nós vamos começar chamando a atenção para algumas questões muito específicas sobre esses procedimentos. O primeiro deles é justamente sobre a condução. Quem pode conduzir a interceptação telefônica? O artigo 6º vai mencionar para nós que é a autoridade policial que vai conduzir essa interceptação telefônica. Isso quer dizer, o delegado de Polícia Civil ou o delegado de Polícia Federal, né, a depender da competência em si. Eles que estarão presidindo, ou melhor dizendo, fazendo a condução da interceptação telefônica. Contudo, essa competência não é uma competência exclusiva. Aliás, eu até trouxe um julgado para vocês, veja comigo, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente disso, que essa competência não é uma competência exclusiva da autoridade policial, ou seja, em casos específicos, pode ser conduzido também pela própria polícia militar, tá ok? Então, resumindo, em regra, a competência é da autoridade policial, delegado de Polícia Civil ou Federal. Excepcionalmente, pode sim a própria Polícia Militar conduzir a interceptação telefônica, tudo bem? O parágrafo 1º do artigo 6º traz a situação da chamada degravação, que é a transcrição das conversas interceptadas. O parágrafo 1º tem basicamente a seguinte redação: no caso de a diligência possibilitar a degravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Mas olha só, o que é importante nós atentarmos para isso aqui, talvez para os mais desatentos entenderão que a conversa terá que ser traduzida ou degravada integralmente. Os tribunais superiores já têm falado isso reiteradamente, que não é necessária a transcrição integral, até porque nós vamos falar mais à frente, nós podemos ter interceptações que demorarão dias e dias, ou até meses e meses, e aí você imagina a transcrição integral disso aí tudo, né? Infelizmente sabemos que a realidade desse aparato estatal para essas finalidades não é tão bom como a gente pensa, como muitas pessoas pensam, não é verdade? Então, não há uma necessidade de uma transcrição integral, tá? Os tribunais superiores já têm reiterado sobre isso. O que é necessário é ter acesso, por exemplo, à própria defesa ou Ministério Público, né, as partes que estão atuando no processo, obviamente terão acesso às conversas integralmente, até para o próprio direito de defesa, para o exercício do próprio direito de defesa. Mas não é necessária a degravação integral, a transcrição integral dessas conversas, ok? No ponto posterior, também vamos tratar então da questão da oportunidade. Mas aqui eu falei disso logo no início dessa aula eu disse assim, olha, a interceptação pode ser feita tanto no início, pré-processual, né, antes do processo em si, quanto dentro do próprio processo. Então a oportunidade, desde que obedeça aos requisitos que nós já mencionamos, ela pode vir a qualquer momento na caminhada processual em si. Outra questão importante notarmos é sobre o pedido, ou quem pode fazer o pedido em si da interceptação telefônica. O artigo 3º vai mencionar, dentre as partes elencadas ali, o próprio juiz de ofício pode determinar a interceptação telefônica. Bom, isso é altamente discutível pela doutrina. Muitos doutrinadores entendem que isso é inconstitucional por violar o sistema acusatório. Tá? Uma inconstitucionalidade, porque o próprio juiz, como o próprio juiz faria isso, determinar de ofício, ou seja, acusar em si, né? O juiz, o princípio da imparcialidade, será que não seria violado o princípio da imparcialidade, o sistema acusatório em si? Alguns entendem que sim. Entretanto, está lá na lei e é importante que você entenda que pode sim, de ofício, o juiz determinar. Segundo, as próprias partes dentro do processo. O Ministério Público, obviamente, pode requerer a interceptação telefônica, assim como a autoridade policial.
a autoridade policial também é elencada, pode fazer esse pedido da chamada interceptação telefônica. Aliás, é importante notarmos que o parágrafo 4º, o artigo 4º, melhor dizendo, parágrafo 1º desse artigo, ele menciona que o pedido da interceptação telefônica pode ser feito, inclusive verbalmente, em audiência. Então, pode ser pedido aquilo ali verbalmente, tá ok? Então, é importante. É sim possível o pedido da interceptação telefônica verbal. E a doutrina também elenca que no caso das ações penais privadas, a própria parte, né, o querelante no caso, o querelante pode requerer a interceptação telefônica, desde que, obviamente, obedecido todos os requisitos que nós já mencionamos anteriormente. A duração da interceptação telefônica é uma coisa muito importante. A lei fala expressamente que a interceptação telefônica será pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogável no caso de comprovada necessidade. Entretanto, existem algumas polêmicas sobre quantas vezes pode ser prorrogada isso aí. Bom, já temos reiterados julgados mencionando que não tem limite, ou não tem quantidade em si. Pode ser até 2 meses, até 5 meses. Não tem quantidade. Pode ser enquanto houver a necessidade justificada, ela pode sim ser prorrogada, tá? Então, cuidado. Em regra 15 dias, interceptação é em regra 15 dias, podendo ser prorrogada. Mas aí não é aquela prorrogação, por exemplo, quando nós trabalhamos sobre a possibilidade de prisão, né, prorrogar por mais 30, por mais 5, essas coisas. Não, aqui não é. Aqui é 15 dias podendo ser prorrogada, desde que haja justificativa, quantas vezes forem necessárias, tá ok? E aí eu trago também um julgado para vocês, chamando a atenção que esse prazo de 15 dias ele é contado a partir do dia que se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial. Conhecemos o nosso sistema judicial e sabemos que, às vezes, da data da decisão até a data da efetivação, passa-se muitos dias, né? Então não faria sentido que isso fosse contado da data da decisão, mas sim da data do início do procedimento em si, ok? Para encerrarmos os procedimentos, aqui não necessariamente sobre o procedimento, mas falando um pouco sobre o contraditório e ampla defesa, é importante, muito importante, atentarmos para o momento do contraditório e da ampla defesa feita no processo de interceptação telefônica ou quando haja interceptação telefônica. O contraditório e ampla defesa é o que a gente chama de contraditório diferido, ou seja, prorrogado, tá? A posterior. Claro, uma parte, aquela parte que se sente prejudicada, ou todas as partes do processo, tem direito à sua defesa ou do esclarecimento das conversas, por exemplo, interceptadas. Mas quando ele fará essa defesa? Claro, somente depois que se encerrar a interceptação. Porque não tem sentido, né, até uma questão de raciocínio lógico, intimar uma parte para se defender de uma interceptação que está em andamento. Claramente vai perder o objeto em si, o objetivo da interceptação, que é conhecer a realidade dos fatos, que é a colheita das provas em si. Então, por isso, o contraditório é diferido. Após se encerrar o procedimento de interceptação telefônica, a parte será devidamente intimada, tendo acesso ao conteúdo integral, tá? Ao conteúdo integral, que aí sim ela pode e deve apresentar a sua defesa, tá bom? Mas é somente a posterior, ou seja, contraditório diferido. E aí nós encerramos a lei de interceptação telefônica com o artigo 10. O artigo 10 é o único artigo que traz um tipo penal específico, né? Estamos tratando de um crime específico. A lei são 10 artigos, somente o artigo 10 trata de um crime, que vai falar sobre a chamada gravação clandestina. Vamos então à redação do artigo 10. Então, a redação do artigo 10 diz basicamente o seguinte: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Perceba
nesse slide que eu trouxe aí para vocês, eu grifei de uma forma para você perceber as duas condutas criminosas que existem no artigo 10. A primeira, realizar a interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática, né? Que é o chamado grampeamento. E a segunda tem assim, ó, ou quebrar segredo de justiça, ou seja, são dois tipos penais. Tipo penal alternativo aí, né? Qualquer uma delas vai constituir o crime do artigo 10. Então, nós temos aí, primariamente, a questão da conduta. Perceba que a conduta mencionada aqui nesse artigo 10, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, quando a pessoa faz a interceptação de uma comunicação telefônica, informática ou telemática, e a segunda, quando há uma divulgação de segredo. São duas condutas separadas, do chamado tipo misto alternativo. Esse grampeamento aí, nós temos, primeiro, quanto ao sujeito ativo, o sujeito que comete, que pratica o delito, a primeira parte é o chamado crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer uma interceptação telefônica. Pode, que eu estou falando é o seguinte, efetivamente será considerado crime, né? Será constituído crime. Mas qualquer pessoa pode ser, então, sujeito ativo dessa primeira parte, que é a interceptação clandestina. Agora, na segunda parte do tipo penal, que é quebrar o segredo de justiça ou da justiça, não é qualquer pessoa. Aí o crime é próprio, não é mais um crime comum. Por que um crime próprio? Porque só quebra o segredo da justiça quem efetivamente é uma das pessoas envolvidas no processo. Ou seja, por exemplo, o juiz, o Ministério Público, o serventuário da justiça, né? Ou até mesmo o perito, o policial, a autoridade policial que nós mencionamos aqui. Essas pessoas, aquelas que têm acesso. E quem é que tem acesso às conversas interceptadas? Somente pessoas determinadas. Então não é qualquer pessoa. Eu, por exemplo, estou fora de uma investigação, não sou um perito, não sou uma autoridade policial, não sou do Ministério Público, eu não tenho acesso, mesmo que eu queira, eu não vou quebrar o segredo de justiça, até porque eu não tenho o segredo da justiça em si, tá? Então, por isso, é um crime próprio, somente aquelas pessoas que sabem ou têm acesso efetivamente de forma legal, que podem ser sujeito ativo. Quanto ao sujeito passivo, também se diferencia. Na primeira parte do delito, quem é sujeito passivo são as pessoas cuja conversa estão sendo captadas, né, por aquele interlocutor. Então, essas serão as pessoas que serão constituídas como sujeito passivo. Na segunda parte do tipo penal, o sujeito passivo já não são mais as pessoas, agora é o Estado. Por quê? Porque quando você quebra o segredo da justiça, o sujeito passivo, a pessoa prejudicada em tese, é o próprio Estado. Por isso, o sujeito passivo da segunda parte é o Estado. Da primeira parte, são as pessoas que foram interceptadas na conversa em si. E para finalizarmos, quanto à consumação penal do crime do artigo 10, também se divide em primeira parte e em segunda parte. Na primeira parte, perceba, a consumação se dá no momento em que o interlocutor toma conhecimento, ainda que parcial, da comunicação alheia. Então, a partir, por exemplo, se eu for sujeito ativo, né, dessa primeira parte, a partir do momento que eu tomo conhecimento da conversa que eu interceptei, o crime está consumado, é o momento consumativo em si. Na segunda parte do tipo penal, o crime se consuma quando efetivamente o agente revela a existência de uma ordem judicial de interceptação telefônica, tá ok? Então, o artigo 10, ele é simples, mas é sempre você atentar para as diferenças da primeira parte e da segunda parte, tá ok? Assim sendo, nós concluímos aqui, então, mais uma das nossas aulas em relação à legislação penal especial sobre interceptação telefônica. Grande abraço!